Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, uma grande alegria receber a cada um de vocês aqui na minha casa. Bem, hoje nosso tema é muito próprio e muito urgente para o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje o nosso assunto será ansiedade. E para tanto nós vamos visitar um texto da Palavra de Deus no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso de número 34. Essas são as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e o tema dessa parte do sermão de Jesus é a ansiosa solicitude pela vida. Bem, enquanto você procura o texto aí, eu quero te fazer uma pergunta. Coloque a mão aí no seu peito e me responda. Como é que vai o seu coração? Como é que ele está batendo hoje? Ele está acelerado em uma taquicardia frenética e você tem aquela sensação de que a qualquer momento ele vai voar pela sua boca? Me diga, como é que estão sendo as suas noites? Você tem dormido? Ou tem passado as noites em claro e com aquele desejo ansioso e angustiante para que o dia amanheça logo e a vida se acelere? E por falar na vida, como você tem vivido? Como você tem visto o futuro? Quando você olha para você daqui a 5, 10, 20 anos, o que você vê? Você se inquieta? Você se sente inseguro? Você sente medo? Ou sequer você tem coragem de olhar pelo buraco da fechadura da imaginação do futuro? Se de alguma forma, meu irmão e minha irmã, você se identificou com esse quadro que nós acabamos de pintar, é muito provável que você esteja enfrentando algum nível de ansiedade. E se esse for seu caso, sem dúvida nenhuma, as palavras de Jesus aqui no Sermão da Montanha, elas são para você também. É muito interessante, meus irmãos, que quando nós falamos de ansiedade, geralmente a gente pensa naquela situação de excesso de futuro, né? Alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro. E é muito verdade isso. Mas também é muito próprio dizer que ansiedade também é uma desorganização da nossa mente na forma como nós interpretamos e vivemos o hoje. Porque quando nós estamos ansiosos, nós somos tomados por sentimentos e por percepções da realidade que de forma alguma tem ressonância com o mundo que a gente vive. E é por isso que o Sermão da Montanha me é muito atraente, porque é nele que o Mestre Jesus nos convida justamente a redirecionar a nossa mente e a ressignificar o mundo à nossa volta. Ele nos faz um convite para que a gente deixe de interpretar o mundo, deixe de viver as coisas a partir daquilo que nós sentimos, ou a partir daquilo que as pessoas dizem que o mundo é e como o mundo funciona, e passar a viver a vida, a interpretar o mundo e caminhar a partir da realidade do reino de Deus. Essa nova realidade, portanto, precisa não apenas visitar o nosso coração, mas habitar nele, para nos trazer assim para esse mundo de fato e nos colocar com os pés no chão. Note, meu irmão, que uma coisa que é muito interessante, que a vida cristã, portanto, não é uma fuga da realidade, mas é um convite para que a gente interprete bem a realidade. E é justamente isso que Jesus faz aqui no Sermão da Montanha, e de uma forma muito específica para a nossa reflexão hoje, é justamente assim que ele trata sobre esse assunto tão importante que é a ansiedade. E aqui Jesus então vai nos direcionar acerca desse tema e ele vai nos chamar a algumas preciosas comparações. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós não devíamos ficar ansiosos por coisa alguma, e ele vai nos dar os motivos para isso, que não basta apenas você saber o que você precisa fazer, você também precisa saber por que você vai fazer aquilo, né? E Jesus então vai nos dizer que a gente não precisa ficar ansioso com absolutamente coisa alguma. Primeiro motivo, primeira comparação, ele vai falar, olha, você não concorda comigo que a sua vida é mais importante
do que a comida? Você não concorda comigo que o seu corpo é mais importante que as suas vestes? Portanto, por que você está tão ansioso aí com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, sendo que você já tem aquilo que é mais importante? Então, coloque as coisas na perspectiva correta, coloque as coisas na balança e pese aquilo que tem mais valor, e você vai perceber que você já tem o essencial, você já tem o mais importante. E é claro que o raciocínio aqui é muito explícito, irmãos. Jesus está dizendo, olha, se você já tem o mais importante, por que você acha que você também não receberá as coisas menos importantes? Então essa é a primeira comparação que Jesus nos chama a fazer. E a segunda comparação, que na verdade reforça essa nossa primeira, é que Jesus vai nos convidar a olhar para a realidade das coisas e para a natureza. E ele vai dizer, olha, se você não está ainda convencido, observe as aves dos céus. Pare um pouquinho, respira, diminua as batidas do seu coração e passe a observar como esse mundo de Deus funciona. Observe como os passarinhos, mesmo não ajuntando em celeiro, mesmo não semeando, mesmo não arando a terra, todos eles são alimentados. Não falta nada para eles, eles têm a comidinha deles diária. E se você parar para pensar e tiver tempo para isso e paciência para isso, e observar também os lírios do campo, as flores, você vai ver que elas não tecem, elas não fiam, elas não fazem roupa para si, mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas pequenas coisas. E aqui, meus irmãos, a comparação do Mestre Jesus é inescapável, não é? Ele vai dizer, ora, vocês não valem mais do que passarinhos e vocês não valem mais do que uma flor do campo? E se vocês valem mais, se vocês concordam comigo nesse meu raciocínio, se vocês valem mais, então por que vocês estão ansiosos? Se Deus cuida assim dos passarinhos e os alimenta, se Deus veste assim a flor do campo, e se vocês então valem mais, por que Deus então também não alimentará vocês, não vestirá vocês, não irá suprir a necessidade de vocês? Então por que e qual a razão dessa sua inquietação? Eu sei que talvez você esteja me ouvindo aí, meu querido irmão, minha querida irmã, e está se debatendo sobre tantas questões, não é? Talvez você esteja enfrentando aí uma situação de desemprego e bate em tanta porta, a porta não se abre, e você entra ainda num momento de mais angústia por conta de tudo isso que a gente está vivendo, de isolamento social, economia muito fragilizada, e você certamente é tomado por esse sentimento de que as coisas só têm de ir de mal a pior, e você está nesse barco que navega correnteza abaixo. Mas o que Jesus está querendo nos dizer é que, embora você leia isso a partir da sua perspectiva, a perspectiva de Deus é diferente dessa. A perspectiva de Deus é de que você precisa saber que Ele cuida de cada um de seus filhos. E se Ele cuida das coisas mínimas, certamente Ele também cuidará daquelas coisas principais. Então, descanse na palavra do Mestre Jesus, tire os olhos do mundo que muitas vezes tenta roubar e minar sua fé, sufoque todas as vozes que não são vozes que têm ressonância na palavra de Deus e preste atenção e mergulhe somente o seu coração a partir das palavras de Jesus e permita que essas palavras penetrem em você, para que você consiga então, com esse novo óculos, com essa nova visão, ver de fato as coisas a partir da perspectiva do reino de Deus. E feitas essas duas comparações, Jesus vai para a terceira comparação. Na verdade, aqui um contraste. Ele vai dizer, olha, você não pode de forma alguma deixar que a ansiedade e a insegurança domine você e angustie você e te paralise diante da vida, porque se você fizer isso, na verdade você está copiando os pagãos. Porque são os pagãos que ficam atrás dessas coisas. Porque são os pagãos que ficam preocupados com aquilo que eles vão comer, com aquilo que eles vão vestir, com aquilo que eles vão beber. Sabe por quê? Porque para eles esse mundo é tudo que há.
Eles precisam viver o máximo nesse mundo, né? Assim que diz aquela música, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir, porque o mundo voa e escorre, né? O tempo voa, escorre por entre os nossos dedos, pelas nossas mãos. Então, vamos fazer tudo o que há para fazer. E os pagãos, então, de fato, têm essa mente acelerada, esse coração acelerado, essa ansiedade para que as coisas se completem, porque eles só têm essa vida, meus irmãos. Mas nós não. E Jesus vai dizer, em contraste com os pagãos, eles se sentem sós e com razão. Mas nós temos um Pai. Aí Jesus vai dizer, olha, não fiquem vivendo como os pagãos, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Notem que Jesus aqui de forma alguma está negando a importância dessas coisas, mas ele está dizendo que nós não devemos nos inquietar com essas coisas porque nós temos um Pai Celestial. Nós não estamos órfãos nesse mundo, meus irmãos. Irmãos, é claro que o cristão também passa por privações. É claro que o cristão também muitas vezes deixa de ter algumas coisas sobre a mesa. É claro que o cristão também, às vezes, entra também numa situação de enfermidade difícil de contornar. Mas existe uma grande diferença entre nós e esse mundo, meus irmãos. Nós não estamos à deriva. O nosso barco não está sem alguém no leme, pelo contrário, nós temos o Senhor, que é o condutor da nossa história, e Ele sabe o que nós precisamos. Meu irmão, não tenha dúvida que Deus sabe o que você precisa nesse exato momento. Seja emprego, seja saúde, seja qualquer outra coisa que tenha tirado o seu sono, que tenha minado a sua fé, Deus sabe, o seu Pai Celestial sabe. Sabe melhor do que você, sabe antes de você, sabe por antecipação, porque Ele se importa conosco. Essa é a grande verdade aqui do Evangelho de Mateus. A gente não deve ficar ansioso, porque o nosso Pai conhece tudo. Ele criou o mundo, Ele sabe como o mundo funciona, como as coisas são, como a realidade é. Ele criou a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nós precisamos de todas as coisas. Ele sabe, Ele não está alienado das nossas necessidades. Mais do que isso, não apenas sabe, mas se importa e cuida. Por quê? Porque é pai. Ora, você que é pai, você sabe muito bem que os seus filhos, antes deles pedirem as coisas, você já está se antecipando a elas. Porque você se importa, porque você cuida, porque você está presente. Nosso Deus é muito melhor pai do que cada um de nós, do que todos nós juntos. E por fim, Jesus vai dizer, então, a partir de toda essa chamada à realidade, a colocarmos os nossos pés nesse mundo, Ele vai nos dizer como nós devemos viver. Qual é a nossa parte nesse grande enredo de Deus. Ele vai dizer que nós, por causa disso tudo, por causa dessa consciência do cuidado de Deus, portanto, agora nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas não serão acrescentadas. Isso é fantástico, porque Jesus não nos chama a um quietismo, a uma vida passiva diante das nossas necessidades. Pelo contrário, Ele fala que nós devemos buscar, ou seja, nós devemos trabalhar, nós devemos investir o nosso tempo naquelas coisas que também nós precisamos. Portanto, se você está desempregado, não fique esperando alguém bater na porta da sua casa. Vá à luta, busque o emprego. Se você está enfrentando uma situação de enfermidade, cuide da sua saúde, faça o seu melhor, procure o médico. Se você está enfrentando qualquer outro problema, seja de ordem emocional, de ordem psicológica, seja de ordem física, de ordem social, faça a sua parte. Mas faça a sua parte não como os pagãos fazem, não com a mentalidade pagã de que você está solto nesse mundo, mas com a mentalidade agora direcionada e curada pela palavra de Deus, com a mentalidade de um filho desse reino. E aí você vai viver a vida buscando entender o reino de Deus a partir de como as coisas se apresentam em sua volta. Portanto, você não vai negociar a sua primogenitura, você não vai barganhar com as pessoas a sua fé, você também vai saber discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, ou seja, você vai andar a partir da perspectiva do reino de Deus,
buscar a justiça do reino de Deus em tudo aquilo que você fizer e fazendo a sua parte, fazendo aquilo que está ao seu alcance, aquilo que não está ao seu alcance e aquilo que não depende de você, você vai descansar sabendo que aí sim o vosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, vai nos acrescentar cada uma delas. Que Deus nos dê esse descanso esperançoso na sua palavra. Bem-vindo à realidade do mundo de Deus. Eu gosto muito de uma música que me influenciou muito na adolescência. Eu gostaria de lembrar você que é mais ou menos da minha época. É uma música do Milad que diz mais ou menos assim, um pedaço da sua letra. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para você. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho qual é? É descansar em mim. Mesmo trabalhando, o seu trabalho é descansar nos braços de Deus. Que essa palavra penetre somente seu coração e te cure hoje, para que você viva com alegria diante de Deus, a partir da perspectiva dele, e que Deus liberte você de toda ansiedade hoje. Fique em paz e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos. Amém.